Olá, aqui é o Do Nada Uma Notícia. E hoje, meu amigo, a coisa é grande. O STF decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, você ouviu certo, unanimidade. E claro, tem muita história por trás disso, muita confusão, muita política e até um ferro de solda no meio. É, o Brasil realmente não deixa a gente entediado. Segura aí, eu vou te explicar tudo, tintim por tintim, do jeito simples que você já conhece. Para começar, pessoal, Bolsonaro foi preso no sábado, dia 22, pela Polícia Federal. E a justificativa principal foi a suspeita de que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, usando, pasmem, um ferro de solda. Eu sei, parece roteiro de comédia, mas é o Brasil real. A PF entende que isso mostrava risco de fuga. E como se não bastasse, um dos filhos dele estava convocando uma mobilização gigante, o que aumentou o alerta sobre risco à ordem pública. Aí, o caso foi parar na primeira turma do STF. Bem, após isso, eles votaram 5-0 para manter a prisão. É isso mesmo. Foi unanimidade da turma. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de prisão preventiva. Bem, antes de continuar, vou explicar. Prisão preventiva não é uma condenação. É tipo quando a justiça fala: calma aí, deixa essa pessoa aqui quietinha, porque solta ela pode fugir, atrapalhar o processo, destruir provas ou causar bagunça. É como prisão temporária, né? Usando quando existe um risco real para a investigação. E no caso do Bolsonaro, os argumentos foram risco de fuga, tentativa de violar a tornozeleira, mobilização que poderia gerar tumulto e possibilidade de interferência no processo. Simples e direto. Foi bem simples. E a decisão do STF, como ela foi nesse caso? Bem, vamos falar da votação. A primeira turma do STF é formada por 5 ministros. E os 5 votaram a favor de manter a prisão preventiva. Ou seja, nenhum deles achou que era seguro ou adequado soltar o ex-presidente nesse momento. Eles argumentaram mais ou menos assim: o episódio da tornozeleira indica risco de fuga. O uso de um ferro de solda não é exatamente uma tentativa inocente. A mobilização pública convocada por aliados poderia gerar instabilidade. E nesse contexto, liberar o investigado poderia atrapalhar o andamento das investigações. Bem, ou seja, melhor manter preso enquanto a poeira não baixa. Foi bem objetivo. E isso é importante, porque unanimidade em um caso politicamente quente, assim não acontece todo dia, certo? Um caso polêmico com várias interferências políticas, porém houve uma unanimidade. E aqui eu quero fazer um comentário. Cara, de todas as maneiras de violar uma tornozeleira, escolher um ferro de solda
é esquisito, é criativo, é artístico. Se alguém da Marvel ver isso, coloca na próxima série. Diga aí. Imagine a cena. Como vamos fugir? Aguenta aí que eu pego o ferro de solda. Bem, isso é muito Brasil. Só aqui mesmo para gente ter esse tipo de roteiro espontâneo. É uma coisa cômica, mas trágica. É bem trágico. E agora, falar um pouco do lado político, porque isso aí mexe com tudo. Primeiro, a prisão de um ex-presidente sempre gera um terremoto político. Querendo ou não, Bolsonaro ainda tem milhões de apoiadores. Então, cada movimento dessa investigação gera tensão. Segundo, a reação dos aliados dele já começou. Alguns estão dizendo que é perseguição, outros que é exagero do STF, e do outro lado tem gente dizendo que é justiça sendo feita. Terceiro, esse caso pode influenciar debates, manifestações, discussões no Congresso e até movimentações dentro dos partidos. A verdade é, prisão preventiva é só o primeiro capítulo. Ainda vem processo, recursos, depoimentos, e tudo isso vai render notícia por muito tempo. Prepare-se, esse assunto não vai morrer tão cedo. É novela de temporada longa. Ainda vai ter muita história sobre isso. E o impacto disso na vida real? Bem, o que isso muda para você? Diretamente, nada. Mas politicamente, muda bastante. Claro. O clima do país pode esquentar, a polarização aumenta, os debates ficam mais intensos, é verdade. E toda a área política começa a se reorganizar. É aquele efeito dominó. A primeira peça já caiu. Agora veremos o resto caindo em sequência. Bem, após uma análise dessa parte, chegamos o que a minha opinião, a conclusão. Bem, isso é simples. Independente do lado político, esse caso mostra que as instituições estão se movendo. Elas podem acertar ou podem errar, mas estão tomando decisões importantes. Essa história de tornozeleira mais ferro de solda é tão surreal que vai ficar marcada para sempre. É o tipo de coisa que seus descendentes, ascendentes, vão ver. Né? Os seus descendentes irão ver. Seu neto vai lhe perguntar isso. E eu lembro. Bem, mas agora eu quero saber o que você acha da decisão do STF. Concorda, discorda? Você acha que a prisão preventiva foi justa ou exagerada? Comenta aqui embaixo, eu sempre leio. E obrigado por assistir. Sempre coloco notícias que estão bombando na mídia desse jeito, para comentar e vermos, analisarmos outros aspectos. É isso. Obrigado.